Então, aí o que a gente tem de efeito da hidroterapia? Então, os efeitos, parte dos efeitos são pela água em si, parte pela temperatura da água e também os movimentos que nós vamos fazer. Então, nós temos lá a hidrocinesioloterapia, então nós temos os efeitos de toda a movimentação, mas também os efeitos da própria água. Então, os princípios físicos da água já geram efeitos terapêuticos, já são mais eficientes do que a gente, por exemplo, fazer uma caminhada só vencendo o ar. Então, a hidroterapia ela é muito interessante porque a própria água, por si só, ela já gera vários mecanismos de efeitos. Tá? Então, o que a gente precisa levar em consideração aí relacionado à água e com relação a essas moléculas da própria água, a composição dela. Então, as propriedades físicas aí que nós vamos ver primeiro, relacionado a densidade. Então, essa densidade, o que quer dizer? Quer dizer o quanto que as moléculas estão próximas umas das outras, ou as células umas das outras, no nosso caso, tecido com maior ou menor hidratação. Então, quanto maior for a hidratação, menos denso vai ser aquele tecido. Então, uma das propriedades que nós vamos utilizar vai ser a própria densidade, tanto da água quanto a densidade do nosso corpo. Então, a parte do nosso corpo que tende a boiar menos é o quê? A parte óssea e a parte muscular, principalmente se ela estiver em contração. Então, se tiver contraído, a densidade vai ficar maior, consequentemente tende a afundar mais. Tem até uma frase que a gente escuta meio, não sei se vocês já ouviram, mas meio incoerente, não, está se afogando, fica tranquilo. Não tem como, mas a palavra é interessante. Por quê? Porque se você fica tranquilo, você vai diminuir a contração muscular e vai diminuir o tônus, tende a boiar mais. O problema é seu cérebro ter coragem de fazer isso nesse momento de emoção. Então, é um pouco complicado. E a parte ali com maior hidratação, parte de gordura, partes moles, o pulmão, que tem são áreas que vão favorecer a flutuação. Então, a gente consegue boiar porque tem esta combinação desses dois tecidos. Tá? Então, a parte, a massa magra, a massa gorda, que o pessoal fala. Então, massa com maior densidade ou menor densidade. E ela se contrapondo à própria densidade da água. Então, o quanto de moléculas do nosso corpo, o quanto de moléculas de água o nosso corpo vai empurrar, vai ser o quanto de moléculas de água ele vai tentar empurrar na gente para manter esse equilíbrio. Tá? Então, o quanto que a gente desloca de água é o quanto a gente recebe depois do empuxo, que é o que vai gerar a flutuação. Então, boa parte das condutas na água parte também desse princípio de densidade. Então, se a gente coloca, por exemplo, um paciente hemiplégico para boiar, então ele está com o lado direito plégico, o lado esquerdo normal. Essa plegia dele é espástica. O que vai fazer? O tônus está aumentado. Se a gente tenta colocar ele para flutuar, o que vai acontecer? Ele vai girar para esse lado plégico.
Então, uma das condutas, né, uma das técnicas que se tem relativo à hidroterapia, a esse equilíbrio dessa densidade, é o Halo-IC. O Halo-IC é uma técnica que usa essa densidade como referência e trabalha em cima dessa flutuação. Tá bom? Então, esse contraponto a essa densidade, a flutuação, a gente consegue a partir desse princípio, tá? Então, o que isso quer dizer? O que é o princípio de Arquimedes? É que a força que você emprega ali naquela superfície da água, ou mesmo dentro da água, colocando o corpo inteiro, um pedaço dele, sempre nós vamos ter o quê? Um deslocamento de água. Então, empurrou a água para baixo aqui, as moléculas de água, automaticamente ela faz essa força oposta no corpo, o que faz com que a gente tenha uma resposta. Pode não ser a flutuação, isso vai depender da densidade da água, tá? Do quanto ela é densa, mas ela sempre vai exercer essa força contra o nosso corpo. Então, ela, em alguns momentos no nosso tratamento, ela está assistindo o movimento, ajudando a fazer movimento. Em outros atendimentos, ela vai estar resistindo o movimento. Depende de como nós vamos realizar essa movimentação. Tá tranquilo aí? Tudo em paz? Prof, eu ia te perguntar em relação a quando a gente quer boiar, por exemplo, na água. O que é necessário exatamente? Porque, por exemplo, eu já tentei diversas formas e não consigo. Pronto. Então, a primeira coisa que tem que existir para boiar, vou falar na física, tá? Então, na física, você vai ter que deslocar água suficiente, moléculas de água suficientes, para que ela, em resposta a esse deslocamento, possa empurrar seu corpo para fora. Então, isso quer dizer o quê? Você tem que ocupar uma área de água que desloque a água ao ponto dessa área ser grande e empurrar você para fora. Na prática, então a pessoa magra tem uma dificuldade de boiar? Tem, porque ela desloca pouca água e ela não tem uma massa, né, gorda, não de gordura, tá? Não só de gordura, de tecidos moles, de maneira geral, que ocupam um espaço grande. Então, isso faz com que você vença facilmente a tensão superficial e ultrapasse essas moléculas. Por isso, você não consegue boiar. Então, alguns boiam em algumas posições, né, ou barriga para baixo. Nós vamos entender por quê, daqui a pouquinho, dessa de barriga para baixo ou para cima. E outros começam a boiar, por exemplo, tá lá, deitado, deitou aqui, ó. Ah, parece que está boiando. E gradativamente vai afundando, quando vê a perna está aqui, ó, está em pé. Então eu faço isso. Por quê? Porque a densidade da musculatura é maior e eu tenho ar no pulmão. Então, o ideal para tentar boiar é você conseguir diminuir a sua densidade, então relaxar, puxar, né, inspirar bem o ar para colocar esse ar no pulmão, para que você mantenha o corpo mais fora da água. Mas ainda assim você depende de quê? Da densidade. Por exemplo, as pessoas da raça negra têm maior dificuldade em boiar. Por quê? Porque eles têm um tônus mais aumentado. Você pode ver que eles não ficam tão flácido como uma pessoa branca. Então, isso é o tônus aumentado. Eles têm um tônus maior, consequentemente, a densidade é maior. Com isso, eles têm maior dificuldade. Tranquilo aí? Você que está falando, sabe nadar? Só uma dúvida. Porque ainda tem um fator emocional. Entendi. Não sei nadar, não. Então, se não souber nadar, você não consegue ficar relaxado bastante ao ponto de, se afundar não tem problema, eu viro aqui e nado. É outro fator. Porque esse fator de estresse aumenta o tônus.
Então, um fator que dificilmente a gente consiga corrigir, né, facilmente. Não, se fosse o nosso atendimento, por exemplo, o que a gente teria que fazer para que você boiasse, ou um paciente com esse mesmo histórico pudesse boiar mais fácil? A gente coloca flutuadores, para que a gente consiga aumentar a área de contato com a água e, com isso, consiga flutuar e manter o corpo fora d'água. A Lady disse que consegue boiar de barriga para baixo. Por quê? Porque a gente tem um contraponto entre o que nós estamos colocando na água e a força que a água está exercendo. Então, às vezes, o nosso equilíbrio não está, por exemplo, não é capaz de manter a nossa cabeça fora da água. Esse equilíbrio pode não estar aqui. Dependendo da densidade do corpo, ele pode estar aqui em cima. Então, a gente boiaria assim, Lady. Você deve boiar, mesmo de barriga para cima, mas dessa forma aqui, com o corpo dentro d'água. Quando você vira de barriga para baixo, você já está com essa consciência de relaxar, de parar de respirar, automaticamente o metabolismo cai, a contração muscular vai diminuir e você consegue boiar mais facilmente. Isso, então, assim mesmo. Então, é o seu ponto de equilíbrio que é um pouquinho mais baixo. Também tem relação com densidade. Então, a gente conhecendo esses aspectos, a gente já consegue até fazer um diagnóstico dos nossos pacientes. Ver quem boia, quem não boia, pelo biotipo, pelo que a gente quer alcançar, se ele nada, se ele não nada, e se ele tem desequilíbrio. Uma escoliose, quando a gente olha alguém flutuando, nós podemos ver um lado do tórax fora da água e o outro dentro d'água. O lado da concavidade vai estar dentro d'água. Por quê? Se está côncavo, está com tônus aumentado, uma força aumentada, por isso esse lado fica mais para dentro da água. Então, a gente usa também esses princípios para diagnóstico, que são muito bons também. Então, lá na nossa prática, o que nós vamos fazer? Primeiro, avaliar todo mundo. Quem boia, quem não boia, quem tem uma densidade diferente, quem tem uma boa força muscular, quem tem escoliose, quem não tem, para a gente perceber o que está acontecendo. Beleza aí? Deu uma luz? Posso passar? Beleza. Então, o que eu estou falando é isso aqui, Então, tem lá, a gravidade está aqui, Está exercendo a força dela. Só que metade do corpo, aqui no desenho está mais da metade até, está dentro da água, para que a flutuação faça o sentido inverso. Então, a flutuação, na verdade, é oposta ao peso que a gente está exercendo ali na água e o deslocamento de moléculas de água. Tá? Então, a gente precisa observar a densidade para manter esse equilíbrio. Tem como a gente alterar isso aqui? Digamos que a pessoa esteja boiando desse jeito. Tem como a gente mudar para que ela boie mais para cima? E aí, o que a gente teria que mudar? Nós temos duas formas de fazer isso. Mudar a densidade do corpo. Então, tentar proporcionar um relaxamento diminuindo o tônus, né? Ou não conseguiu fazer isso, puxar o ar com maior intensidade, mas aí só vai servir para o tórax. Ou mesmo usar flutuadores. Tem como a gente mudar alguma coisa aqui, no meio aquoso, na água. E aí? Como que a gente poderia alterar a densidade da água? Tem jeito de fazer isso? E aí, já pensaram nisso? O que a gente poderia fazer? Imagina, criar uma piscina que ninguém se afoga. Tem jeito ou não tem? E aí, galera? De gelatina, né? Uma piscina de gelatina. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente concentrar isso aqui com alguma coisa, como o sal, então, no Mar Morto,
ele tem tanto sal que a densidade fica enorme, ninguém afunda lá. Então, tem uma pesquisa, né, que faz com menino, agora que a gente está indo para a escola de novo com as crianças, né? Ali indo não, a escola veio até a gente, é uma experiência que pega um ovo, joga o ovo dentro da água, vai acrescentando sal, o ovo está lá embaixo. Até a hora que o ovo resolve boiar. Por que isso acontece? Porque a área que ele está, né, ocupando, com a densidade normal da água, ele não consegue sofrer essa flutuação. Mas à medida que a gente torna a água mais densa, pronto, beleza. Então é mais fácil estar, né, nadar ou boiar no mar do que no rio. Por isso que o pessoal fala, nadar no rio é muito perigoso. É pior. Por quê? Porque você afunda mais fácil. Eu não estou colocando a onda não, tá? Tira a onda, tira a correnteza, vamos botar só a água. Então, no mar é mais tranquilo. Então, existem piscinas já salgadas. Vários locais utilizam água salgada, não por essa razão não, tá? É porque é mais prático. Se bota sal, você bota menos cloro, menos tudo. Porque você desidrata qualquer agente que queira viver lá. Vírus, bactéria. Tá? Beleza aí? Tudo em paz? Então, aumentou essa densidade, facilita esse flutuar. Tá? Então, nós vamos tentar usar essa flutuação para poder ganhar equilíbrio, ganhar controle de tronco. Então, essa flutuação é interessante que ela ajuda a gente ou, né, ajuda assistindo o movimento, ou ela resiste o movimento, depende de como nós vamos utilizar. Lá nós vamos ver várias formas para fazer isso e é excelente. O que a gente precisa ter, né, para manter o equilíbrio? Então, como que a gente poderia trabalhar aí um controle de tronco? Pega uma prancha, coloca aqui, ó, e bota o paciente sentado lá na prancha. Beleza, aí, ó, tá tranquilão. Fácil de fazer isso? Não é nada. Então, tá aqui na água, nós vamos tentar fazer isso lá, vocês vão ver o tanto que isso aí é difícil. Então, tá sentado aqui, como que ele vai ficar equilibrado? Se ele conseguir se manter estável. Como que ele vai fazer isso? Ele tem que estar alinhado. Ó, tá vendo que o corpo está um pouquinho inclinado aqui para o lado? Vou botar outra cor aqui, senão vai misturar tudo. Aqui, essa dá? Então, ó. Uai. Tá vermelho. Adiantou muita coisa não, mas tudo bem. Peraí. Então, ó, ele tá aqui. O centro dele de gravidade está projetando para baixo, mas o centro de flutuação, ó, ele pode estar aqui, ó. Está desalinhado. O que vai acontecer com ele? Ele vai inclinar para o lado e vai cair aqui dessa prancha. Então, para que a gente mantenha um equilíbrio na água, na flutuação, isso é a teoria que é muito usado aí, ó, por isso que o desenho está no barco aqui. Então, por que o barco ele tem água aqui dentro? Ó? A maioria dos barcos tem um reservatório de água aqui. Ó. E ainda se a gente olhar ele de lado, ó, olhar o barco de lado, esses reservatórios são separados, para não deixar a água ficar correndo de um lado para o outro. Esses navios cargueiros, ele não tem um líquido aqui solto, não, vamos botar aí 100 mil litros de petróleo. Aqui ele bota um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Se a gente olhar de cima, o barco... Deixa eu botar aqui. O barco está assim, ó. Além dele estar dividido assim, ele também está dividido assim. Porque se essa água corre toda para um lado, imagina, todo mundo no barco, corre todo mundo para um lado. O que vai fazer? Vai desalinhar o centro
de gravidade com essa flutuação. E aí tende a girar. Nós vamos usar isso como? Nos trabalhos que a gente queira realizar um controle de tronco. Tá? Então, nós vamos usar muito essa flutuação com esse objetivo. E esse metacentro é esse ponto de equilíbrio. Então, ele tem que estar aqui. Se ele estiver desalinhado por qualquer motivo, por um... Opa, desculpa. Foi mal, Sandy. Tá bom aqui? Esse aqui ou no primeiro? O da mulher. Ah, esse aqui. Esse? Pronto. Então, ó, esse desenho está mostrando esse equilíbrio. O metacentro dela está onde? Está aqui, ó. Ah, mas por que está tão baixo, não está aqui em cima? Podia estar aqui em cima. Provavelmente, se ela tivesse uma densidade mais baixa. Um tônus mais baixo. Tá? No caso dela, provavelmente o tônus mais alto. Por isso, ele está mais para dentro d'água do que para fora. Igual que provavelmente acontece com a Lady aí. E nós vamos testar isso para ver quem consegue boiar, quem não consegue. Então, ó, nesse exemplo aqui, o centro está bem aqui, ó, o ponto de equilíbrio. É interessante, se a gente conseguir, ó, deitar, flutuar tranquilo, nós vamos fazer esse teste até com flutuadores. Ah, não consegue, bota um flutuador aqui na cintura e um colar cervical aqui. Pronto, de espuma para flutuar. Beleza, agora todo mundo vai flutuar. Só que ainda assim, quando a gente inspira, a gente sobe um pouco. Quando solta o ar, a gente desce um pouco. Então, a gente percebe essas diferenças. Que nós também vamos utilizar a água a nosso favor. Ah, mas ele não precisa ficar deitado, ele pode ficar em pé. Como é que eu melhoro a capacidade respiratória? Você afunda, ó, até o pescoço para puxar o ar. O que você está fazendo? Você está usando essa densidade como resistência. E você pode subir para poder soltar o ar. Tranquilo? Outro recurso muito útil é a turbulência. Então, o que é a turbulência? O nome já está dizendo, o fluxo turbulento. Então, o fluxo de líquido ele pode ser laminar, ó, bonitinho aqui, ou ele pode ser, ó, turbulento, ou turbilionar. O que é isso? É o que o turbilhão, o aparelho, faz. Essa turbulência, ela vai gerar o quê? Uma resistência maior ao movimento, caso for fazer o movimento no sentido oposto a essa turbulência. Tá? Então, são fluxos mais rápidos de água que vão gerar essa turbulência. Então, se você solicita um movimento dentro da água, sempre vai haver essa turbulência após a movimentação. Tá? Você está fazendo o movimento, ele vai estar gerando essa turbulência. Movimentos mais lentos não têm essa turbulência. Então, movimentos mais rápidos, a água vai exercer maior papel de resistência à movimentação, e movimentos mais lentos nós vamos fazer sem tanta resistência. Então, essa turbulência nós vamos usar como? Nós podemos pegar uma prancha, né, uma pranchazinha, empurrar lá, ó, por exemplo, uma prancha, empurrando a água na direção do paciente.
e ele está fazendo um trabalho de controle de tronco. Então, ele está em pé, você empurra a água em várias direções. Então, isso é ótimo, porque ela vai querer arrastar o corpo e chegar o corpo para o lado. Então, ela gera maior estresse ali naquele corpo. Se ele estiver andando, estiver com dificuldade para andar, e você faz o turbionamento na direção do movimento, ele está andando para frente, você está empurrando a água nas costas dele. A gente está assistindo o movimento. Então, a turbulência ela pode tanto resistir quanto assistir. Ela vai resistir se você faz contra um determinado movimento que o paciente vai realizar, ou ela pode assistir se você faz a favor do movimento que ele está realizando. É muito usado nos trabalhos aí de equilíbrio, de coordenação. Por quê? Porque com esse deslocamento de água, se o paciente estiver treinando o equilíbrio, ele vai precisar ter maior capacidade de equilíbrio para se manter em pé. Isso aí somado à profundidade. Então, nós vamos usar esse fator, mas lembrando da densidade do corpo. Mas será que eu posso potencializar o ganho de equilíbrio? Como? Digamos que o nosso paciente esteja aqui, está em pé aqui, para fazer um trabalho de equilíbrio. Tá? Então, ele já está um pouquinho desequilibrado. O que ele pode fazer para potencializar? Se eu já sei que ele está um pouquinho desequilibrado, eu posso pegar um flutuador e colocar aqui na perna dele. Se eu coloquei um flutuador aqui, ele tende a levantar e desequilibrar muito mais o corpo. E ainda posso fazer o turbionamento da água aqui contra um determinado movimento que ele está gerando desequilíbrio. Tranquilo? Então, a gente pode fazer, combinar esse turbionamento a outros estímulos dados. Eu posso pedir para ele ficar em pé, com o pé em uma prancha, de um lado ou dos dois lados. Então, a gente fazendo isso, já está gerando maior desequilíbrio. Somado à turbulência, potencializa o ganho de equilíbrio. Sempre que a gente quiser ganhar equilíbrio, temos que desequilibrar. Sempre que a gente quiser potencializar a coordenação, vamos ter que fazer uma manobra de precisão associado a fortalecimento muscular. E aí, é mais fácil ficar em pé na piscina ou fora da piscina? No solo, no ar ambiente? Quem me fala aí? Aonde é mais fácil ficar em pé? E aí, fora ou dentro? Dentro. Depende de quê? Depende se bebeu ou não bebeu, em condições normais. Então, não turbilhonamos nada da água, só ficou em pé mesmo. Então, a água, digamos que aqui estivesse no processo tifoide dele aí. Só aqui nós tiramos 25% do peso. Desculpa, 75% do peso. Olha que coisa boa. Ele só está com esses 25 aqui, sob efeito da gravidade. Só aí já ficou mais fácil para ficar em pé. Outro fator, se não tiver a turbulência, beleza? A pressão hidrostática está apoiando ele de todos os lados. Por isso a gente precisa turbilhonar a água para ganhar equilíbrio. Se ele só está ficando em pé lá dentro, é mais fácil ficar em pé dentro da piscina do que fora, porque tem água por todos os lados, empurrando a gente da mesma forma de todos os lados, e ainda levantando um pouquinho o corpo. Isso, para movimentar é mais difícil, exato. Então, para andar é mais difícil, mas para ficar parado é mais fácil. Para andar é mais difícil. Por quê? Porque aí você tem que vencer a água. E a agregação das moléculas, a aproximação das moléculas da água é maior do que do ar. Com isso,
você percebe essa densidade maior, percebe essa pressão hidrostática maior, por isso tem resistência. Tá? Então, se for, o paciente não consegue ficar em pé fora da piscina, pode tentar na piscina, que a maioria dos pacientes vão conseguir ficar em pé na piscina, equilibrar na piscina. E fora da piscina ele ainda não consegue. Por quê? Porque ele pode estar com a diminuição de força ali, que ele não vence a gravidade. Só que como a gente tira ali 70%, 75% da causa, aí no processo tifoide, está lindo para ele ficar em pé. E isso, por isso que as pessoas ficam mais leves dentro d'água. Por isso não tenham preocupação, o paciente é obeso, tranquilão. Ele é obeso, ocupa uma área maior, vai flutuar muito mais. Você pode atender ele tranquilo na piscina, que você movimenta ele, faz qualquer tipo de deslocamento sem problema. Tá? É ótimo, tranquilo, pode fazer sem medo. Agora, fora da piscina, pode ter medo. Tá? Porque aí o peso é real. Na piscina, não. Então, nós conseguimos ganhar equilíbrio, coordenação, gerando esse turbilhonamento da água, nós vamos ganhar grande habilidade. Então, habilidade que direcionada, né, visando um objetivo terapêutico, vai ter um excelente resultado. Tá? Tudo em paz? Então, aqui, a turbulência. Então, passou ali, ocupou pouco espaço, o turbilhonamento é pequeno. Então, quer fazer um movimento ali, a mão está estendida, está passando com a mão assim, nesse sentido, tá fácil. Então, quando lá na natação, por exemplo, quando você vai entrar com a mão para poder puxar a água para nadar, você entra com ela assim, e depois você puxa a água para trás com ela nessa posição. Tá? Isso para qualquer quadro. Para dar um mergulho, vai dar uma barrigada ou vai entrar com a ponta ali, com a mão, com a cabeça. Quanto maior a área de contato, maior a resistência a ser vencida. Então, você pode dar uma prancha para o paciente, e pedir para ele andar, só vai andar empurrando essa prancha aqui na água, Isso, muito bom. Vai ser difícil. Não, mas a fraqueza dele é aqui, paravertebral. O senhor vai puxar a água para você rápido e depois o senhor vai trazer ela devagarinho para frente. Puxa rápido e traz devagar. Porque quando ele puxa rápido, o corpo vai ser projetado para frente, ele vai ser obrigado a fortalecer a musculatura paravertebral. Então, na água, nós vamos aproveitar muito desses movimentos para que a gente consiga ter esse excelente resultado de mobilização, de fortalecimento. É bem útil, tá? Esse turbilhonamento. A gente usa com grande frequência com o objetivo de aumentar a força ou assistir o movimento, sempre. Tá? Então, nós vamos levar isso em consideração. A gente percebe isso, eu não sei o tamanho da piscina lá, tá? Mas eu acho que provavelmente vai dar para a gente fazer. Quando a gente pega uma piscina, né, pequena e todo mundo corre em um sentido. Então, a gente faz esse turbilhonamento, gera esse fluxo e depois a gente muda o sentido aqui. Aí a gente percebe a diferença que esse turbilhonamento vai fazer, a resistência que ele emprega no segmento. Não, eu acho que não. Vai ser, acho que na Space. Tá? Vai ser no batalhão, não. Aí
Por isso que eu estava vendo com vocês direitinho, para a gente saber, né, se alguém tem aula. Eu acho que lá é aquecido, vai ser melhor. Mas ainda não fui lá, ainda não. Conversei com a Ana, vou passar os dias que eu pedi que ela esperasse a gente conversar, tá? Para saber certinho quanto à aula. Até então, ninguém terá aula depois, então nós vamos marcar aí 5 encontros, tá? Fala aí, Sandy. Interfere. Então, aqui, ó, nós estamos falando dos efeitos físicos da água, mas a gente não está falando ainda da agitação molecular, nós vamos chegar lá. Então, somados a esses efeitos, nós temos também o quê? Os efeitos térmicos. Se a gente usa, por exemplo, a piscina fria, nós vamos ter vasoconstrição, aumento de tônus muscular, uma resposta do organismo tentando aumentar o metabolismo para produzir calor. Então, é mais difícil de boiar em uma água fria, porque a tensão fica maior, o tônus fica maior, então tem essa dificuldade. E nós vamos ter esses efeitos relacionados ao frio. Quando, né, usa a piscina lá relacionada, piscina quente, o que é o ideal? Então, a hidroterapia, o ideal é que a piscina estivesse por volta de 30 graus. Então, aí nós vamos ter uma agitação molecular maior, consequentemente, aumenta o calibre do vaso, aumenta a permeabilidade vascular, gera relaxamento, é confortável, tem um efeito, né? Tanto a fria quanto a quente, mas a quente é melhor nisso também. Tem um efeito lúdico interessante. Então, é mais agradável, confortável, todo mundo gosta de estar numa água mais quentinha. Então, vamos comparar aí, ó, a praia daqui da Bahia com a praia lá do Rio. Do Rio, você já viu que todo mundo mergulha na praia do Rio correndo? É porque você se arrepende quando você molha o pé. Só que aí não dá mais para parar, que você vem embalado, você é o jeito de pular dentro da água. Parece que tirou da geladeira. Aqui é o paraíso. Eu tenho ainda algum trauma da água quente daqui. Por quê? Porque lá no Rio, quando a água está quente, é porque está sujo. Está na boca do esgoto, alguma coisinha assim, bem light. Aí a gente tem esse trauma. A gente, carioca mais antigo, o povo dos 77. Aí a água tá quente hoje, tá suja. A gente já não precisava falar que estava imprópria, a gente já sabia. Aqui é tudo quente, eu fico meio perdido quanto a isso. Mas tá tudo limpo hoje em dia, não tem nada assim não. Beleza? Mas vou falar ainda mais da temperatura. Tá? Então, esse efeito terapêutico também está relacionado à temperatura. Tudo na paz aí? Tudo tranquilo? Podia passar? Passei sem falar, né? Beleza. Aí, ó, pressão hidrostática. Então, o que é a pressão hidrostática? É como se a gente pudesse medir ali o peso da água. Então, essa pressão hidrostática é como se fosse o peso que a água exerce, a força que a água está exercendo em cima de qualquer corpo, de qualquer material. Então, por que não conhece aí o fundo do mar? Porque o peso da água não tem nada que a gente conheça que suporte, por exemplo, 10 quilômetros de água em cima. Então, estão fazendo pesquisa para submarino, para nada não tripulado. Por quê? Porque qualquer coisa que afunda com essa intensidade, com essa profundidade, a pressão hidrostática é muito grande. Na piscina, isso acontece muito. Só que o nosso corpo é adaptado à água. A gente passou período gestacional dentro da água, então a água traz um certo conforto, de maneira geral. Quem não tem nenhum trauma, né, que tenha mudado esse conforto, a água, de maneira geral, traz esse conforto. Então, esse conforto, né, está relacionado a gente ter vivenciado muito
a experiência com água. Só que se a gente colocar, por exemplo, um saco plástico no braço ou na perna, o plástico não é normal, já é um material estranho ao nosso corpo. E começar a enfiar a mão na piscina com esse plástico ou com uma roupa, você vê que tem uma grande pressão sendo exercida no corpo, o que na água a gente não consegue perceber, porque a sensibilidade, o turbulionamento da água inibe esse tipo de sensação. Mas o plástico não, ele deixa essa sensação bem evidente. Então, a pressão hidrostática é muito grande. Acho que todo mundo já percebeu isso. Então, aqui estão as células, né? O tecido está aqui, né? Desculpa, a pele está aqui, o tecido está aqui. Entre as células, o plasma aí, no interstício. Quem fica muito tempo na água, a pressão hidrostática é tão grande, o que ela vai fazendo? Ela aumenta a pressão hidrostática do interstício. Isso vai fazer o quê? Os vasos que estão aqui, a vascularização que está aqui ficou meio apertado, porque eu não calculei bem o... O vaso, que está aqui, o que acontece? Ele vai receber essa pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática que está sendo exercida aqui, a água que está aqui no plasma, olha para onde ela vai? Para dentro do vaso. Então, ela fazendo isso, sendo drenada para dentro do vaso, o que acontece? A quantidade de líquido aqui no interstício vai diminuir. Então, a pele que inicialmente estava aqui em cima, olha como ela vai ficando. Né? O pessoal fala, eita, ficou tanto tempo na piscina que ficou enrugado. Então, tem uma tonalidade diferente. A pele vai fazendo isso. Segue aqui. Já viu que a pele fica enrugada? Por quê? Porque vai desidratando. Vai desidratando. O que antes estava lá em cima, agora está assim. Por isso que a pele fica toda enrugada quando está na água. E esse plasma que saiu daqui, ele vai para onde? Vai para o sangue, aumenta o plasma no sangue, por isso que dá vontade de urinar. Vai ter que drenar esse líquido daí. Então, toda vez que entrar na piscina ali, vai dar vontade de ir no banheiro depois. Tranquilo aí? Então, já aviso o paciente. Deu uma vontade de ir no banheiro? Ou o que faz com os meninos? Já viu o que faz com as crianças? Não, alguns lugares tem isso mesmo. Mas fala assim, não, fez xixi aqui na água, vai ficar azul porque tem um produto. Que produto? Acho que tem um produto que faz isso mesmo. Tá? Mas eu mesmo nunca vi. Essas histórias já ouvi um bocado. Já vi o pessoal testando para ver se tinha uma outra gotinha, para ver se ficava azul, não ficou nada. Beleza? Então, aqui, a pressão hidrostática é o peso da coluna de água. Então, quanto menor a profundidade, menor a força exercida aqui. Vai aumentando a profundidade, vai aumentando o peso ali que vai ser exercido no corpo. Então, a gente já estava falando da piscina lá do quartel. Tem uma área lá que tem 6 metros de profundidade. Eu mergulhei e fui lá no fundo. Pensa numa sensação de desespero. Você tem que manter a calma. Senão você quer respirar, subir desesperado de lá, mas você sente que tem um peso maior. Tá? Não é fácil fazer isso aí, não. E essa força, como está aqui desenhada, ela é o quê? Circunferencial. Em todo o corpo, da mesma forma, ela está exercendo em volta aí, foi ilustrado aí a região do tórax. Então, exerce uma força em toda essa região.
ótimo para drenagem de edema, aumento de retorno venoso, tá? Não deixa de dar uma estabilidade, ó. Se ela está segurando de todos os lados, ela está mantendo, querendo ou não, a pessoa mais equilibrada aqui, tá? Então, ela dá uma sustentação. Qual é o nosso cuidado? Por que a gente tem que ter cuidado com o cardiopata? Porque essa pressão hidrostática maior na extremidade aumenta a resistência, aumenta a drenagem, melhor dizendo, resistência não, aumenta a drenagem do plasma do interstício, fazendo com que a volemia fique maior. Então, esse volume maior faz com que o coração precise bater mais. Então, isso sobrecarrega o coração, tá? Gerando uma sobrecarga nele. Nos corações normais, tranquilão. Em quem tem alguma cardiopatia, ele pode relatar o quê? Nossa, isso cansa. A piscina cansa. Já fica ligado e avalia para ver se ele está tendo alguma sensação. Cansa, uma dispneia importante. Uma coisa é ele cansar fazendo atividade física ali, depois de meia hora, pronto, aí cansa mesmo. E outro cuidado, ó. Vamos fazer atividade aí de 1 hora. Imagina 1 hora você aguentando essa pressão, empurrando a água na pressão hidrostática, turbilhonando ela, oferecendo resistência, só que tem a flutuação. Tá tudo lindo, porque aqui, ó, com essa água, vamos botar, tá acima do processo tifoide. Vamos botar, ó, com a água no pescoço, só tem 10% do peso. Então aqui, ó, vamos botar que ela esteja com 15% do peso só. Tá tudo muito leve, tranquilão. Você faz aí 1 hora de boa. Quando você começa a subir a rampa, a escada, ó, que o peso vai aumentando, chegou aqui na cintura, 50% do peso. E assim por diante, aí que você vai sentir o cansaço. Então, se o paciente tem uma fraqueza, vai ter o movimento ali e ele pode não conseguir ficar em pé depois dessa sessão de 1 hora. Por isso, nós temos sessões com tempo menor. Tá? 30 minutos, 40, porque ele está exercendo uma resistência ali muito grande. Principalmente em quadros que geram muita fadiga, como esclerose lateral, esclerose múltipla. Então, temos que ter um cuidado. Tudo em paz aí? Tranquilão? Alguma dúvida? Ótimo. Ótimo. Então, ó, pressão hidrostática, que foi ela na física, é sempre uma pressão, né, uma carga que é exercida de maneira horizontal. Então, essa pressão, ela vai acontecer em todo o segmento. Então, a piscina lá, o ideal é que ela tivesse ali 1 metro, né, 1,40 m, 1,5 m, para que você pudesse ficar grande parte fora da piscina, a gente, enquanto terapeuta, para que a gente também possa mobilizar bem o paciente lá dentro. Mas nós vamos ficar lá parados e já fiquem preparados para essa sensação de ir no banheiro. Eu vou atender a manhã toda na piscina. Você vai ter que sair algumas vezes, vai ter que beber água, porque você está desidratando o corpo sem que você perceba pela pressão hidrostática. Ok? Flutuação. Então, o que é a flutuação? A gravidade está aqui e o empuxo ou a força oposta ao que você está fazendo na água está empurrando o corpo para cima. Então, aqui são os níveis. Com a água na cintura, 50% do peso foi aliviado. Tá? Então, só mantém 50%. Processo tifoide,
em média, 25% só de carga em cima do corpo. No nível do pescoço, 10% só de carga. Então, o que às vezes a gente percebe quando vai atender um paciente, o que eu via lá no quartel também, é que para algumas pessoas, como não é ideal para hidro, algumas pessoas, quando entravam, a água ficava aqui, ó. Então, se você está só com 10% do seu peso, como que você consegue segurar o corpo lá do paciente e mobilizar ele de um lado para o outro? Você flutua junto. Por isso, é ideal para a gente que a água esteja pelo menos por aqui, ó. Por quê? Para que você consiga dobrar as pernas, aumentar a base de apoio, ficar com a água nesse nível e ter uma segurança para trabalhar. Tá? Então, a piscina, ela tem que permitir isso. Ah, mas a piscina foi feita muito alta, coloca pouca água. Então, a gente compensa de alguma forma. Senão, a gente vai ter uma dificuldade nesse controle. Mas a piscina mais cheia é bom por quê? Porque se o paciente não tem a mínima capacidade de ficar em pé, precisando vencer só 10% do peso dele, tá ótimo para ele ficar em pé. E aí, por que a gente traz lá a lei que as piscinas devem ter níveis diferentes? Se não tem nível diferente, você usa um step, né? Ou degraus dentro da piscina, são presos ali com ventosas, normalmente no fundo da piscina, tá? Por que eles são muito bons? Porque você pode começar um trabalho com a água no pescoço, subir no step e traz a água aqui, ó, na cintura. Beleza, você está preparando ele já, ó, para o que ele vai fazer fora da piscina. E depois subir de novo, voltar para aqui e gradativamente diminuindo. Se tiver uma rampa, você segue fazendo isso, ó. Água aqui, água no joelho, tá? Eu mostrei um vídeo do paciente fazendo isso, subindo a rampa. Vou mostrar de novo. Só para quem não... É rapidão. Vou mostrar. Esperar um segundo. Esse paciente, ele teve Guillain-Barré e ficou tetraparético. Então, aí ele estava começando a andar de novo. Apareceu. Então, o que a gente estava fazendo? Ele segurando na barra paralela, apoiado pela fisioterapeuta, a água lá no processo tifoide, mas subindo, aí só filmei ele descendo. Ele subia no step, subia no degrau para colocar mais carga em cima dele e depois descia de novo. Subia e descia de novo. Tá? Depois ele ia fazendo... enquanto a água está lá em cima, ele estava com uma extensão boa. A água vai diminuindo, ele vai fazendo flexão. Por quê? Porque ele vai perdendo ali pela fraqueza, ele não vai ganhando da gravidade, a gravidade vai vencendo. Entendeu? Está bem fletido, até na hora dele sentar, nós vamos ver que ele vai sentar direto. Ele não vai sentar devagar, ele vai cair de uma vez aí, ó, porque ele não consegue vencer a gravidade. Então, ele percebe que tem uma atrofia aí na mão, né? Hoje, graças a Deus, ele está excelente. Tranquilo aí?
Então, essa flutuação ajuda. Só que se ele só ficar fazendo aí, só ficasse fazendo aí, ia demorar mais tempo para ele atingir marcha. Então, a gente fazia aí e depois tentava fazer fora da piscina. Só que nessa época, ele só conseguia ficar em pé sustentado na prancha ortostática, com uma faixa no joelho, uma faixa na pelve, uma faixa no tronco, trabalhando o tronco em pé. E aí a gente soltou o tronco e foi gradativamente até que ele conseguisse fazer isso fora da piscina. Beleza? Tudo tranquilo? E aqui, ó, o que é o empuxo aí? Que é o que gera a flutuação. É isso, ó, quanto você empurra de moléculas de água, ó. Por que um barco lá de milhares de toneladas consegue boiar? Porque a área de contato dele com a água é muito grande e ele consegue gerar esse empuxo muito grande, ao ponto de vencer essas várias milhares de toneladas. Tá? Então, aqui, ó, será isso aqui? Será que é... Como é que é? Fake? E aí, ó, a foto dessa é verdade? Quando você procura Mar Morto, parece que todo mundo que vai lá só sabe tirar essa foto. A verdade é que não dá para ler 4 páginas. E aí, por que não dá para ler 4 páginas? Quem me fala qual é o grande problema aí? É sal puro. Então, vai desidratar a pele, vai agredir a pele, vai ferir. Então, já viram, já comeram pipoca com muito sal? Não machuca a boca rapidão? Então, imagina aí. Mas, o que foi adicionado aqui, ó? Grande quantidade de sal, aumentando a densidade. Pronto, aumentou a densidade, o que fez? Aumentou o empuxo, o corpo continuou com o mesmo. Lembra aquele centro de gravidade que antes era mais para cima, que a pessoa ficava, o centro de equilíbrio, né? Que antes era mais para cima, que ficava com o corpo quase todo submerso, agora ele está lá embaixo. Por quê? Porque a força de flutuação está muito maior. Desidrata rapidão mesmo. Tem lá, é melhor do que eu não ter um gargarejo lá com sal para a bactéria, pronto. Aí é o ponto de ficar bom de tudo. E aí, por que o nome é Mar Morto? Quem é que vive nesse sal? Nada, ninguém. Então, por isso que é Mar Morto. Então, aumentou a densidade, flutua mais fácil. Um outro ponto, aumentou a densidade aqui, também é mais difícil de andar. Você flutua mais, mas o peso da água é maior. Por exemplo, o que o exército, as tropas aí de elite fazem para oferecer maior resistência ao cara que está sendo treinado? Vai pedir para ele correr na água ali, gostosinho? Ah, sem graça. Bota o cara para correr na lama. Pronto. Botou para correr na lama, a viscosidade é muito maior, a aproximação molecular é muito maior, por isso a resistência que ele vai ter que botar, a força que ele vai ter que botar, vai ser muito maior. E isso é equipado, bota o cara de roupa, de farda, com armamento, com tudo. Por quê? Porque se ele depois precisar correr fora da água, tá tranquilo, ele está acostumado a correr na lama, para correr aí fora equipado, tá lá. Se ele está acostumado a correr dentro de lugar com alta densidade e grande resistência, ótimo. Viu? Não está judiando o cara, não. Está fazendo o cara ser forte. Beleza aí? Cansados? Ó, outro fator aqui que alguém me perguntou, estou tentando lembrar o nome. A temperatura. Então, o que é a temperatura em si? Principalmente na água aí, mas em todo o material, tá? Agitação molecular. Então, essas bolinhas são o quê? A agitação molecular desencadeada pelo calor. Agitou mais aqui em cima, vai propagando para cima, por isso que ele borbulha para cima.
Se você botar uma água no micro-ondas e deixar ela ferver, você não vai ver essa bolha. Ele vai agitar assim, ó. Tá? Então, no micro-ondas, a água ferve, agita nesse sentido. Ah, mas por que não veio borbulhar? Porque o micro-ondas está produzindo uma água nesse sentido aqui, ó. Uma onda eletromagnética nesse sentido. Então, ele vibra nesse sentido. Eu acho que foi ela mesmo. E tem a tensão superficial, que é o quê? O que segura a água aqui. Então, dependendo da agitação do sentido, ela vai ficar só em uma direção. No caso aí da hidroterapia, essa vibração, essa agitação molecular da temperatura vai ser dissipada para os corpos que forem utilizados, que forem fazer a hidroterapia. Então, nós vamos ter aumento de calibre do vaso, nós vamos ter maior relaxamento, né, tecidual, maior relaxamento muscular, maior hidratação local. E quando combinada a hidroterapia de imersão, então com a água no pescoço e quente, aumentou o calibre do vaso e aumentou a pressão hidrostática intersticial, aumenta a drenagem de plasma. Então, se tem algum edema e vai fazer essa imersão no calor, é maravilhoso. Vai drenar o edema, excelente. Então, os benefícios aí da hidroterapia com a piscina aquecida, né, a piscina terapêutica, nós vamos somar os efeitos físicos por si só, né, da própria água, há também os efeitos da temperatura, quando ela estiver quente, que é maravilhoso. Usou aí a temperatura, ela é ótima para obter esse melhor resultado terapêutico. Tá? Proporciona grande relaxamento, muito confortável, é mais fácil de boiar, tá? Por quê? Pensando puramente na densidade. Se está quente, o hipotálamo identifica o quê? Não, eu vou relaxar porque agora eu consigo manter a minha temperatura, não preciso produzir calor, por isso relaxa a musculatura. Tá? Tudo beleza aí? Posso parar aqui? E a gente vê os efeitos fisiológicos e as indicações? Eu só estou olhando por causa do horário. Tá? Paro aqui, a gente vê os efeitos fisiológicos e as indicações. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tudo tranquilão?